Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Saúde e obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho de estar nos assistindo. Espero que você esteja sendo informado aí por vários temas que a gente vai abordando e que seja uma fonte aí de muita informação para você, toda a sua família. E outra coisa, novembro é presente, é você que ganha. O Momento Saúde fez 1 ano na TV Caravelas e quem ganha o presente é você. Além do novo quadro Saúde Mental, tem os micos do mês que é toda sexta-feira agora. É isso aí. Então, muita coisa legal aqui no Momento Saúde. Espero que vocês tenham gostado, que fazemos isso com o maior carinho para você, telespectador e que nos assiste. Então, hoje nós vamos falar sobre apendicite. Está ao meu lado aqui a doutora Simone. Eu quero agradecer, doutora Simone, por você ter aceitado o meu convite. E, como eu já te falei, as portas do Momento Saúde estão sempre abertas para você. Tudo bem com você? Tudo bem, Renato. Joia. Eu que agradeço pela participação, pelo convite. É isso aí. Então, nós vamos falar sobre apendicite. Mas antes da gente estar falando do apendicite, eu gostaria, de uma maneira mais clara, doutora, de você explicar que muita gente, às vezes, acha que é a mesma coisa e, às vezes, a pessoa não está informada. Porque tem uma diferença da infecção com a inflamação, né? Você pode passar para o pessoal aí essa diferença? Então, tem uma diferença, entre inflamação e infecção, apesar das duas andarem praticamente juntas, né? A infecção ocorre quando um micro-organismo, por exemplo, um vírus, uma bactéria, ele ataca, o nosso corpo de forma a causar algum dano. Então, assim, um aglomerado de bactérias que atacam uma determinada região do corpo, ali vai causar um dano, né? Já a inflamação é a resposta que o meu organismo ele desenvolve para tentar combater essa bactéria, esse vírus, né? Então, assim, a bactéria atacou um órgão do meu corpo. Aí o meu organismo vai entender, né? E vai desenvolver, às vezes, um calor, um edema. Então, assim, é um processo inflamatório na tentativa de eliminar aquela bactéria, aquele vírus que está causando dano ao organismo, sabe? A infecção, então, é aquele agente externo que vem e o corpo vai e tenta estar combatendo essa bactéria ou vírus. Isso, a infecção, um agente externo, e a inflamação, a resposta do nosso corpo para combater esse agente. Muito bem, doutora. E, assim, a gente vai mostrar aí umas figuras do apêndice. Vamos, antes de você falar do que é o apendicite, vamos explicar um pouco do apêndice, né? No caso aí, para que serve o apêndice? Bom, o apêndice, ele é um órgão do nosso corpo, né? É um órgão que tem uma função imunológica. Então, o apêndice, ele fabrica células de defesa, células imunológicas para o nosso corpo. Ele abriga bactérias, mas bactérias boas, que fazem ali o controle da flora intestinal, né? É mais um sistema imunológico de defesa e também a questão de abrigar bactérias que controlam ali a nossa flora intestinal. É isso mesmo. Enquanto você foi falando aí, doutora, o pessoal de casa foi vendo um pouco essa figura do apêndice, né? A parte anatômica ali, uma figura ilustrativa, enquanto você foi explicando, né? E depois vai ter mais figuras, que agora está na hora de chegar do que é o apendicite, né? O apendicite, que muitas vezes as pessoas já devem ter ouvido falar, né? Mas, assim, não sabe, por exemplo, a causa ou o que é realmente. Então, a doutora aqui está aqui para explicar para a gente e falar,
né, sobre o apendicite. O que é o apendicite, doutora? Na verdade, a maioria das pessoas, né, conhecem o nome apendicite. Todo mundo tem medo de ter uma apendicite, mas na verdade, saber exatamente o que é, eu acho que a maioria desconhece, sabe? Sim. O apêndice, como eu falei, ele é um órgão, né? Um órgão parecido muito com um dedo mindinho, né? O nosso quinto dedo, e ele está conectado com o intestino grosso. Aí o que seria o apendicite? Seria a infecção e inflamação desse apêndice, desse órgão, que pode ser, né? Por exemplo, quando a pessoa tem uma constipação intestinal, aí as fezes que vão para passam nesse apêndice, pode ficar acumulado e gerar essa inflamação, essa infecção. No caso, essa infecção intestinal seria, então, essa dor abdominal intensa seria, então, relacionado ao apêndice? Seria relacionado, no caso de apendicite, seria relacionado à infecção e inflamação do órgão, o apêndice, né? Aí, é um dos sintomas, então, a dor abdominal. Dor abdominal. Sim. No caso, então, o apendicite, né, como você falou, a inflamação ou a infecção neste órgão aí do apêndice, né? Isso. Aí, no caso, assim, tem alguma forma de prevenir isso, ou isso pode ser de uma maneira, assim, de repente, ou tem uma forma, uns fatores de risco, e tem como prevenir? Como que é? O apêndice, a apendicite, ela pode, né, ocorrer uma pessoa que tem uma constipação intestinal crônica. Aí as fezes vão ficando ali acumuladas, né, gera uma obstrução e a inflamação. Pode ocorrer também, por exemplo, uma pessoa que tem uma verminose, aí gera um processo inflamatório ali, causando apendicite. Ou então um corpo estranho. Às vezes, na hora que a pessoa vai alimentar, ela come alguma coisa no meio da comida sem perceber, e esse corpo estranho vai parar ali no apêndice e infecciona. Os fatores de risco, geralmente, o que foi visto? Está mais presente nas pessoas de sexo masculino. Então, assim, se a pessoa é de sexo masculino, ela já tem um fator de risco aumentado, sabe? Ocorre muito assim entre pessoas entre 10 e 30 anos, mas pode ocorrer em criança, em recém-nascido, em idosos, né? Não tem uma forma direta de prevenir a apendicite. Sim. Mas tem as formas indiretas, né? Que seria, por exemplo, uma alimentação balanceada, rico em fibras, frutas, bastante água, né? Hidratar bastante, para evitar uma constipação intestinal, que pode vir causar o apêndice, né? A prática de exercício físico, que aí melhora também o trânsito intestinal. Então, assim, são fatores, assim, que indiretamente vão contribuir para evitar, né, essa infecção. Muito bem. E vamos falar de alguns sintomas, assim, a gente que é da área da saúde, né, doutora, né, a dor é muito intensa, né, no caso é uma dor contínua, uma dor que aguda e depois melhora e depois volta mais forte, como que é? Geralmente é uma dor... É um dos sintomas, né, a dor no local do abdômen ali mais direito, né? Geralmente a dor pode começar em volta, né, do umbigo, né, uma dor mais concentrada no meio da barriga mesmo, em volta do umbigo. No decorrer das horas, ela vai e localiza na parte inferior do abdômen do lado direito, né? Então, assim, uma dor que começou ali meio estranha na barriga e depois ela localizou do lado direito, já é um grande, já é um fator para considerar, assim, uma suspeita forte de apendicite, sabe? Ao médico, assim, examinar o paciente, né, ela leva muito isso em consideração, o lado, né? O lado que está doendo mais. Porque pode acontecer situações também de outros, né? De outras patologias que pode causar dor no lado esquerdo, mas no caso, o lado direito é um dos sinais também que pode ser... dos sinais, né, que levam à suspeita de uma apendicite, né? Não dá para descartar só pela dor uma outra coisa, mas pelo relato da pessoa, o restante dos sintomas, a dor, né, a palpação na hora do exame físico, ela fala muito, sabe? Aí...
Às vezes a pessoa iniciou com aquela dor difusa na barriga, no abdômen. E pode durar alguns dias essa dor e ela ficar, não, a dor tá tranquila, eu acho que vai melhorar. Toma uma dipirona lá e ela fica dias sem procurar um atendimento. Ou é uma dor aguda que já começa, porque tem casos que há 2 dias que o paciente fala que está doente. Sim, o que acontece? A maioria dos casos é uma dor aguda, né? Começa de repente e vai intensificando a questão de horas e vai se tornando uma dor muito forte, muito intensa. Pode ocorrer de ter casos assim, de apendicite crônica, que fica aquela dorzinha enjoada e demora dias, até vários dias para a pessoa detectar. Mas é mais raro. Mais raro. É mais raro. E no caso aí, eu falei um dos sintomas que é a dor, né? E a dor, geralmente, quando ela intensifica, a gente que trabalha na área da saúde, a gente vê, né, a dor mesmo, a expressão do paciente. Tem outros sintomas? Tem. Além da dor? Tem outros sintomas. A pessoa, ela pode apresentar, né, além da dor, a falta de apetite, a pessoa perde o apetite, começa a ter náusea, vômitos, né, o abdômen, apesar da dor estar mais intensa do lado direito, o abdômen fica todo sensível, né, fica todo dolorido, pode ter um inchaço do abdômen, né. Então, assim, são vários sintomas. Pode ter febre, a pessoa inicia com a dor, depois apresenta febre, nem que seja uma febre baixa, mas pode ter febre. No caso, o médico vai lá, ele está suspeitando de apendicite. Qual é o encaminhamento, qual o exame que ele vai fazer para detectar, para tirar todas as dúvidas que é uma apendicite? Quais são os exames para diagnosticar? O diagnóstico da apendicite pode ser feito só com o exame físico, né, com a avaliação clínica, mas o exame de imagem, ele é importante para descartar outras situações, né? Uhum. Por exemplo, na mulher pode ter um cisto de ovário, pode ter uma endometriose, né? Então são várias outras condições. E para ver também a gravidade que está essa apendicite. Se está na fase inicial, que está só ali irritado, um edema, uma dor, ou se está numa fase mais grave, que está a ponto assim de supurar, né? Então o exame de imagem ele é importante para isso, para fazer o diagnóstico diferencial e também para ver a gravidade, né? Pode ser feito o ultrassom, né? A ultrassonografia, ela dá muita preferência, assim, para criança, para gestante, né? Porque não emite radiação. E pode ser feito também a tomografia computadorizada, né? Os 2 exames mais comuns seria ou a ultrassonografia de abdômen ou a tomografia computadorizada. Mas pode fazer também uma ressonância abdominal. Sim. Além disso também, né? Pode ser feito exame de sangue, um hemograma, uma PCR, que serve para ver se a infecção, assim, não fala que é apendicite, mas mostra, o hemograma ele mostra muito se é uma infecção que está mais branda, se é uma infecção que está mais avançada. Então, assim, esses exames são importantes. Então, depende muito do quadro clínico, do paciente. Tem paciente que às vezes com um dia já fica aquela dor intensa, e tem outros que, igual você falou, pode ser com dias, vai tendo aquela dorzinha que não para, depois intensifica, aí que depois de dias que ele vai procurar o atendimento por causa da dor que está insuportável. Isso depende muito então de cada caso, de cada organismo. Depende muito de cada organismo, né? E do que causou o apendicite, no caso? O importante seria a pessoa procurar atendimento médico mais rápido, porque quanto mais precoce descobre, né, ou faz o diagnóstico da apendicite, aí é mais precoce o tratamento, a chance de complicar é bem menor, né? Quanto mais passa a questão das horas, dos dias, aí o quadro pode se agravar, pode levar a uma infecção no abdômen, que é chamado peritonite, pode cair no sangue essa infecção, pode causar uma sepse e até a morte da pessoa. Sim. E fez o exame, descartou qualquer possibilidade de outros casos, e é realmente o apendicite, e o tratamento? Tem tratamento ou o tratamento é cirúrgico?
O padrão ouro do tratamento da apendicite é a cirurgia, tá? Tem alguns casos, assim, que pode ser avaliado o tratamento conservador com antibiótico, mas, assim, tem que ser muito bem avaliado, porque a chance de falha terapêutica é muito grande, né? Tem que avaliar bem. Pode voltar. Tem que avaliar bem o paciente, tem que fazer um acompanhamento, né? Entra com antibiótico, faz um acompanhamento por um tempo maior. Pode acontecer de terminou o tratamento com antibiótico, aí voltar o quadro e ter que fazer cirurgia depois. Então, assim, o padrão ouro do tratamento é a cirurgia. O que resolve a questão da apendicite mesmo é a cirurgia. Muito bem. A conversa está muito legal, muito gostosa a conversa, muito importante. Eu vou dar uma pausinha, doutora Simone, porque agora a gente vai lá para o saúde mental. Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde Mental. Obrigado a você que está nos assistindo, o Momento Saúde. E está do meu lado aqui a Tatiane, psicóloga. Tatiane, eu quero agradecer por você estar com essa parceria aí de esclarecer ao pessoal de casa, aos telespectadores, e essas perguntas estão vindo. Agradeço a você e mande essa pergunta. Se não quiser se identificar, não tem problema, é só colocar lá junto com a pergunta neste número de telefone que está aí na tela da sua casa. Obrigado mesmo por essa parceria e que está sendo muito bom, esclarecendo a muitas pessoas aí, os telespectadores, dessas perguntas que vão vindo e respondendo. E é tudo de saúde mental, tudo da sua área, né? Olá, Renato. Olá, telespectadores. Eu que agradeço por essa parceria. Para mim é muito prazeroso estar aqui contribuindo de alguma forma para a saúde mental das pessoas, Renato. Muito bem. Então vamos lá, o João Paulo de Coronel Fabriciano, um abração para o pessoal aí de Coronel Fabriciano, né, que fica entre Timóteo e Ipatinga. Muito obrigado mesmo. João Paulo, ele está perguntando por que a gente sente tanta pressão na escola e isso afeta tanto o emocional? Qualquer pressão vai afetar muito o emocional. Ninguém vive bem sob pressão, seja na escola, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja dentro de casa. E como a pergunta dele está mais voltada para o âmbito escolar, né? Acredito que a escola é um local que você tem um monte de coisa para dar conta, né? A escola traz isso, muitos compromissos, muitas cobranças, muitas das vezes tem alguma disciplina que você pode ter alguma dificuldade ou que talvez não tenha tanto interesse, mas tem aquela fase de que, querendo ou não querendo, tem coisas que a gente tem que fazer, tem matéria que tem que ser estudada para ter nota, para passar de ano, né? Envolve muito isso. E é muito ruim quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta. Mas quando a gente compreende que, ainda que você não goste, talvez, de todas as disciplinas, se for o caso com a disciplina, né? Ainda que você não goste de todas, mas que você precisa de todas para conseguir a sua média, para passar, para avançar e depois fazer algo que você vai poder escolher de fato em que você vai especificar as disciplinas, né, num outro curso talvez. Mas é importante a gente entender também que muitas vezes na escola tem outros tipos de pressão, né? Ele não especificou qual, mas é um ambiente que você convive com pessoas, de alguma forma você tem aquela demanda de querer ter uma boa convivência com todo mundo, de relacionar bem com as pessoas e não terem conflitos, mas muitas das vezes a gente não tá naquele perfil de fazer muitas coisas que todo mundo faz, de querer ir por um caminho que todo mundo vai, as crenças de repente são diferentes, né? Os vínculos sociais acabam sendo diferentes. Então, quando você fala dessa pressão, mesmo que não tenha especificado, João Paulo, o que me veio foi essa questão, tanto de notas, que você precisa dela para passar, independente
de gostar ou não de uma disciplina, independente da relação que tem com o professor ou não. Isso é uma condição. E essa relação também com os colegas é uma coisa que pesa muito. Sem contar que muitas vezes pode ter uma pressão de casa também, né? Porque você precisa de nota para ganhar alguma coisa. E eu não sei de que pressão especificamente você está falando, mas as mais comuns que normalmente as pessoas têm no âmbito escolar é essa, né? Que aparece aí de uma forma nesse convívio com as pessoas nesse âmbito escolar. E eu acredito que isso vai depender muito da relação que você tem com essas pessoas, né? Com a sua sala, com os professores, com o apoio familiar, mas que afeto emocional afeta e muito, não só a pressão da escola, mas qualquer pressão. Porque se a gente pensar o que é pressão, é algo que vai nos pressionar, né? Vai nos apertar de alguma forma, né? Vai fazer a gente se sentir sufocado para dar conta de alguma coisa. E ninguém vive bem se sentindo assim. Então é importante você identificar o que está te pressionando mais e o porquê que isso te pressiona. E acho que a pergunta que vai fazer a diferença que talvez você esteja precisando é se perguntar se é necessária essa pressão toda, que muitas vezes também a pressão é nossa, né? A gente se pressiona para dar conta de um tanto de coisas, mas não necessariamente tem essa necessidade, né? Da gente estar se pressionando com tudo o tempo todo. Então é importante você entender que de onde que vem essa pressão, de quem, né? E por que que ela vem? Faz sentido essa pressão existir? Ou será que essa pressão aí que você está sentindo, ela está dizendo de alguma outra coisa, né? Será que não é uma ansiedade que já está aí, que tudo que chega parece que está pressionando, né? É importante você se perguntar para entender a origem dela. Muito bem. E tem pessoas que se sentem pressionadas, às vezes não é tanto a pressão externa, né? Ela se sente pressionada ou se sente exigida, ela se exige muito. Tem muitas pessoas assim que eu conheço, no caso assim, como que é? Aí é que ela às vezes se exige, você tem que fazer aquilo daquele jeito, perfeito, perfeccionista, e isso a pessoa sofre com isso, né? Por isso que é importante ele identificar, né? Que pressão é essa, né? De onde ela vem? Quem que está fazendo essa pressão toda? Ou será que talvez é ele que está se pressionando nesse âmbito aí em relação à escola? Por isso que é importante ele saber responder essas perguntas para ter um norte por onde começar a cuidar. Mas lembrando que vai de alguma forma afetar a saúde emocional? Claro que vai. Ninguém vive bem sob pressão. Agora cabe a você se perguntar de onde vem essa pressão e por que que você acredita que ela existe. Talvez isso possa te dar um norte de você começar a identificar, né? De onde ela está vindo, o que fazer para mudar isso. E se caso essa pressão for sua mesmo, né? Por que se pressiona tanto? Baseado em quê? Vai ter alguma outra resposta aí que vai poder trazer uma luz, né? Uma explicação melhor para você conseguir acessar o que está acontecendo. Sim, muito bem. Uma mulher que não quer se identificar, ela é de Manhuaçu, Minas Gerais. Muito obrigado, pessoal de Manhuaçu, Minas Gerais. Um abraço bem forte. E os pais que estão divorciando, deve falar a verdade para os filhos antes da separação e como falar. Bom, o processo de separação, ele causa muita dor, né, para todo mundo, não só para o casal, mas como para toda a família envolvida. É interessante entender qual a idade desse filho, né, o que esse filho dá conta de compreender, porque dependendo da idade, não tem como você chegar, sentar, conversar e falar o que está acontecendo, ainda que seja de uma forma mais simples possível. Sim. Então é importante, primeiro ponto, qual a idade desse filho, né? Esse filho tem capacidade de compreender algumas coisas, ainda que não seja nos mínimos detalhes, mas pelo menos que o papai e a mamãe não vivem bem mais, né? Que o papai e a mamãe não estão conseguindo ficar bem juntos. Porque dependendo, né, da idade, se for muito criança, no caso aí nem cabe, nem cabe trazer algumas coisas. Mas se a separação está acontecendo, vai ter uma mudança na rotina, né? Na vida de todos eles. Então, é interessante sentar com essa criança e dentro do que ela dá conta, informar isso, né? Que algumas coisas vão ser diferentes, que a gente vai precisar de adaptar alguma
uma nova rotina, né? Agora, a justificativa por detrás das perguntas que a criança vai trazer é interessante responder aquilo que é possível dentro da compreensão dela. Sim. Mas deixar muito claro que ainda que o pai e a mãe não vão estar juntos, eles vão continuar sendo pai, ela vai continuar sendo a mãe, né? E que esse contato de pai e de mãe que essa criança tem, isso não vai se perder. Agora, ainda assim vai trazer impactos? Vai, porque a separação por si, ela vai impactar. Agora, é importante a gente entender o seguinte, dependendo da forma que o relacionamento está sendo conduzido, muitas vezes, assim, é muito comum de acontecer, os pais ficam muito preocupados de como que a criança vai lidar com isso, e às vezes a gente escuta da criança, assim, que foi a melhor coisa que aconteceu, porque eles não aguentavam mais ficar em uma casa onde eles não conseguiam ter paz. Né? Então, eu já ouvi isso de muitas crianças e de muito adolescente. Então, muitas das vezes, os adultos, né, ficam com essa dúvida, como que vai ser para a criança, e às vezes a própria criança já não está feliz no ambiente, dependendo de como a situação já está acontecendo. Então, é importante entender que se tem algo que está causando dor, que está causando sofrimento, talvez não é só o casal que está sofrendo, às vezes a criança, o adolescente, o filho ali, ele já está em sofrimento junto. E ainda que esse processo de mudança de rotina, da frequência, né, de ver e de estar juntos. Então, no caso, seria interessante, então, de estar antes da separação, já estar vai depender de cada caso. Não tem como dar uma resposta tão objetiva sem a gente ter detalhes da situação, porque Renato. Tem casos, né, que já me contaram que, assim, os pais não falam com as crianças, e crianças que já têm 12 anos, têm adolescente em casa, e separam. Mas eu acho que é importante você falar, Sim, porque isso aí é uma coisa assim muito grande na vida de todos ali, é uma coisa que ninguém, né, esperava, é uma coisa assim que vai ter um impacto muito grande na vida, não só dos filhos, quanto também, igual você falou, a questão da rotina, sim. né? Então, assim, e que deixa para muito tempo depois falar, isso é ruim, né? Tudo que já foi definido, já está decidido e de fato vai, né, acontecer e vai impactar a rotina deles, isso vai ter que ser comunicado. Pior é simplesmente as coisas irem acontecendo e ninguém está sabendo de nada e simplesmente a partir de hoje vai ser assim, né? Sim. Acho que a partir do momento que as mudanças já estão acontecendo, já tem uma data prevista ou para alguém sair de casa ou para alguém se mudar, né? A rotina vai sofrer ali uma alteração. Então isso deve ser comunicado da forma que a criança ou adolescente dê conta de compreender. Lembrando que os detalhes disso, talvez a criança não esteja preparada para ter essa compreensão. Mas a comunicação dessa mudança de rotina, porque automaticamente vai ter uma mudança na rotina, isso deve ser feito dentro da condição da criança, da condição de entendimento, né, da criança ou do adolescente. Muito bem. O Tiago de Viçosa, Minas Gerais, aqui pertinho de Teixeiras, está perguntando, na verdade não está perguntando, ele está fazendo um comentário aqui, e que é interessante, você podia até comentar esse comentário, vamos dizer assim. Toco violão sempre quando estou mal, e isso me acalma, é como recarregasse a minha bateria. Creio que, assim, tem até o tal da musicoterapia, né, que é muito importante. Creio que quem toca é porque gosta de música, e isso traz um relaxamento, né, e isso é muito legal, né. A própria fala dele já diz tudo, né? Se é algo que ele faz, que relaxa, que acalma, tem uma função terapêutica, né? Eu falo assim, ele, no caso dele que é violão, mas pode ser outros instrumentos também. Qualquer instrumento ou qualquer atividade, é o que a gente vem falando, né? Nos programas a gente tem reforçado muito isso, né, Renata? Essa questão da pessoa investir tempo naquilo que vai ser prazeroso para ela. Seja uma música, seja uma dança, seja atividade física, seja arte, seja um lazer, né? Qualquer vivência que vai acalmar, que vai relaxar, vai ser bem-vinda, que vai ter uma função terapêutica. Agora, é importante identificar aquilo que faz um sentido maior, como ele cita essa questão, né, dele com o violão. Então, como que ele vai organizar no tempo dele, talvez para ele ter uma frequência 2, 3 vezes na semana, né, eu não sei se ele toca aqui o violão mais por prazer, ou se ele é músico, faz barzinho, né, que ele não vem falando, mas que traz um prazer para ele.
e para Sim. todos, né, que tocam. Mas baseado nesse depoimento dele, a gente pode, né, colocar outras pessoas para pensar, né? Será que elas também estão conseguindo tirar um tempinho, ainda que seja pequeno, para fazer alguma coisa que gosta? Qualquer coisa que a gente fizer, que a gente goste, vai ser prazeroso, vai ter um efeito terapêutico. Isso aí é fato, não tem dúvida, né? Agora é importante a gente entender que não vai ser só o violão, tem pessoas que vai ser com outra coisa e cada um vai ter que identificar o que faz mais sentido para si e investir tempo nisso, ainda que seja um tempo mínimo. Sim. Eu até me identifico um pouco aqui com o Tiago, porque eu sou músico também. Eu, na minha juventude, eu já tive banda, já criei a banda, já fui o cabeça da banda. Então, na época, né, da minha adolescência, e a gente tocou em vários lugares. E eu falo assim, a música faz bem. Você esquece. Quando você pega no instrumento e começa a tocar umas coisas ali, você esquece o tempo. Quando você assusta, nossa, já é isso tudo, né? O horário, porque é prazeroso mesmo, né? E isso vai ser com a música ou com qualquer outra coisa que seja prazeroso. A pessoa vai conseguir ter um bem-estar. Sim. E música que eu falo em geral, não só tocar, mas também equipamento de som, gente que gosta de mexer com isso, igual ela falou, pode ser outras coisas também que você pode estar descobrindo o que é que te faz, né? Esses momentos de prazer que é importante, né? Tiago de Viçosa, um abração para todos de Viçosa aqui, pertinho aqui, 15 quilômetros aqui de Teixeiras. Muito obrigado mesmo pelo carinho e vamos dar continuidade aqui, né? Não está querendo identificar também, é daqui de Teixeiras. Meu filho é muito tímido. O que fazer para que ele não tenha dificuldades no relacionamento social e na vida? Que a timidez, dependendo, né, do grau, ela pode até atrapalhar na vida social e na vida dessa pessoa, né? E aí o primeiro ponto é compreender essa timidez e acolhê-la. Não dá para querer fazer ele ter uma vida diferente ou atitude diferente. Você fala a pessoa daquelas que são dele mesmo, né? Da forma dele ser e agir. Tem pessoas que vão ser mais tímidas, mas não necessariamente essa timidez vai ser um impedimento dela se relacionar socialmente com outras pessoas e de interagir por onde ela vai. Então é importante compreender que existe uma timidez, existe. Que nível que está essa timidez? É uma timidez que traz sofrimento? É uma timidez que traz impedimento para ele estar desenvolvendo alguma coisa? E a partir disso, propor algo para essa pessoa e aproximando ela aos poucos, né, de uma vida social mais ativa, de uma interação, mas dentro daquilo que ela goste, dentro daquilo que faça sentido. O que a gente tem que compreender é o seguinte, que muitas das vezes as pessoas se isolar é diferente de estar tímido. A pessoa pode ser tímida e dar conta dentro da timidez dela de se relacionar e envolver com outras pessoas. Sim. Até mesmo de fazer alguns movimentos, por exemplo, de apresentar um trabalho. Muitas vezes a pessoa é tímida, não necessariamente ela vai ter um sofrimento. Ela vai dar conta, ainda que tenha uma timidez, de ir lá e apresentar o trabalho dela com calma, não com aquele sofrimento tão intenso. Então é importante essa mãe observar como que está esse nível de timidez. É uma timidez que está bloqueando ele na vida, que talvez já precise buscar ajuda, ou é uma timidez que não está trazendo prejuízo, é simplesmente a forma dele funcionar, né? E muitas das vezes as pessoas entendem que, por exemplo, a gente está aqui no programa, não existe timidez, eu sou super tímida, mas isso não me impede de estar aqui falando com as pessoas. Eu também sou tímido. Isso não impede de gravar um vídeo para o Instagram, isso não me impede de ir à rádio, isso não me impede de falar em público, não significa que não seja. Eu posso confessar uma coisa aqui? Eu não tenho problema de falar, né? É um programa aqui nosso. Eu, na verdade, quando eu fui na casa da dona Ciomar, do Marcos, do Vinícius, né? Ele me mostrou como é que é a estrutura lá da TV Caravelas e tal. Eu achei muito legal, achei bacana, achei muito legal mesmo, sabe como funciona? Ele me mostrou lá a parte de redação, né, os computadores ali, edição. Então, assim, eu achei muito legal. É uma TV comunitária, né, que atende a comunidade. São pessoas normais, trabalhadores que prestam serviço na TV Caravelas. Aí ele sabia que eu era da área da saúde e me convidou.
Eu fiquei meio assustado, assim, nossa, mas eu sou muito tímido. Aí depois eu fui pensando direitinho e isso pode me ajudar também, sabe? E realmente, isso é importante também, você buscar uma coisa que pode te ajudar, tá? Não é controlando, né? A saber lidar com essa timidez, né? Isso é importante. Exatamente, por isso que é importante essa mãe identificar como que está esse nível de timidez, né? Talvez é uma timidez que não está trazendo comprometimento. Então, você vai continuar incentivando os movimentos que a pessoa já faz. Agora, é importante entender que se já está tendo algum comprometimento, talvez seja necessário buscar uma ajuda para ter uma orientação mais estratégica e específica para o caso. Né? Mas uma coisa que é muito comum, eu falo isso pela minha experiência também nos atendimentos em grupo, né? Das pessoas muitas vezes falar, eu tô com vergonha de estar aqui, mas eu consigo falar que eu tô com vergonha de estar aqui, né? Ou seja, a pessoa admite que ela é tímida, ela fala da timidez dela, ela fala do sentimento de vergonha, mas aquilo não é o impedimento dela estar ali num grupo de pessoas falando o que ela sente. Então é muito importante identificar como que está acontecendo essa timidez e se de fato já está tendo alguns impedimentos que ela pode estar trazendo para que isso possa ser trabalhado. E até a questão que você tinha falado anteriormente, né, na pergunta aí, né, do Tiago, a questão da música também, se a pessoa tem uma noção ou quer aprender, isso também ajuda também, né? Sim, eu não sei como que funciona aqui no município, né? Mas no município que eu trabalho, a gente trabalha com a musicoterapia. É um trabalho que eu faço lá. E muitas das vezes, os pacientes que são mais tímidos, eles conseguem utilizar da música como expressão, né? Seja escolhendo uma música e conseguindo falar dos sentimentos que aquela música traz, seja cantando a música, né? Ou seja, de alguma forma, construindo uma música junto com o grupo. Então, é uma forma de trabalhar a timidez. E muitas vezes as pessoas entendem que o tímido não vai dar conta de ir para uma atividade em grupo, né? E eu digo por experiência que ele dá conta de ir para o grupo e ele dá conta de falar aquilo porque ele se sente acolhido dentro do grupo. Então, ele consegue compreender que tem outras pessoas que sentem o mesmo sentimento que ele. Acho que é interessante buscar essas informações, ver como que funciona no município, né? Quais estratégias que tem, ou que seja para melhorar algum impedimento, ou para impedir que a pessoa tenha, né, algum prejuízo na vida futuramente com isso. Tem aquelas pessoas também que compõem, né? Eu sempre tive no mundo da música, desde criança eu comecei a aprender violão, com 13 anos eu já tocava, então assim, a música é muito legal. E eu assim, não sou do mercado musical, né, vamos dizer assim, mas eu tenho minhas músicas próprias, componho músicas, é isso que você falou, né, é a arte da música, é você expressar os seus sentimentos, ou aquela pessoa, aquele amigo que você conhece, passou por isso, você se transforma em música. A gente que compõe, a gente tem isso, né? E também expressar os sentimentos de uma maneira, né, legal, tudo, e para que a música tenha também uma música, né, uma melodia, uma harmonia, um ritmo legal, né, suave, para todos, né, gostar. Eu fazia muito músicas momentaneamente também, aniversário da minha sobrinha de 15 anos, eu compus uma música para ela, cantei lá na igreja, cantei na festa. Então, assim, eu tenho muito legal também para quem compõe música e que às vezes não só a expressão do sentimento dela, mas os sentimentos também de pessoas que estão em volta delas, amigos, né, parentes, né, é muito legal isso, né, a arte. E é importante compreender que esses recursos, né, tanto a arte-terapia como a musicoterapia, o foco não é em fazer nada perfeito, né? Musicoterapia não é para quem sabe compor, nem para quem sabe cantar ou para quem sabe tocar, mas é utilizado como uma forma de expressão através da música, assim como a arte. É uma forma de expressão e não com o intuito de fazer algo bonito e perfeito. É importante as pessoas entenderem isso e que é possível trabalhar um tanto de coisas através desses recursos. Ah, muito bem. E é isso aí, gente. O Saúde Mental fica aqui. Então, até a próxima semana, sim. Se Deus permitir. Tchau, tchau.
É isso aí, psicóloga Tatiane, e você pode mandar suas perguntas, tá? Pode mandar aí no telefone que está aí na sua tela da TV Caravelas, é o WhatsApp. Você pode escrever o seu nome ou, se quiser, não precisa de ser identificado. Pode fazer quantas perguntas você quiser, tá bom? Se não quiser ser identificado, é só falar. Mas é importante falar a cidade de onde mora, tá? Mas se caso você não quer que mencione o seu nome, é só escrever uma observação lá junto com as perguntas. Então, voltando aqui, doutora Simone, a questão então do tratamento, para acabar mesmo de ver, seria cirúrgico. O tratamento definitivo é cirúrgico. No caso aí, como que é essa cirurgia? É a remoção desse apêndice? Como que funciona? A cirurgia se dá com a remoção do apêndice, né? A retirada do apêndice, chamado nesse procedimento apendicectomia, né? Essa cirurgia ela pode ser feita de duas formas, que seria, no caso, ou a cirurgia aberta, né? Faz uma incisão, uma abertura no abdômen. Sim. E retira o apêndice, né? Ou então uma cirurgia através da laparoscopia, que seria a cirurgia por vídeo, né? Onde faz pequenos cortes no abdômen, né? Insere o aparelho como se fosse pinça e através do vídeo o médico direciona, encontra esse apêndice e faz a sua retirada. Sim, tem as maneiras de como é feito, né? Tem. Por vídeo e aquele aberto, né? Que é o tradicional. O tradicional. Né? E muito interessante. Você falou no início do programa as funções do apêndice e depois que retira esse apêndice, pode ter uma vida normal ou tem alguns cuidados? Como que é? Normal. O apêndice, apesar dele desenvolver, né, essas funções, né, imunológicas, essa função de armazenamento de bactérias boas, ele não é um órgão essencial. Então pode ser retirado e a pessoa não vai sofrer nenhuma alteração ou sofrer nenhum dano. Ela vai viver normalmente, né? Não é um órgão vital, não é um órgão essencial para o ser humano. É uma cirurgia longa, uma cirurgia tranquila, menos... uma cirurgia assim, com pouca duração? Como que é? O procedimento mesmo é longo? Depende do quadro do paciente, né? É uma cirurgia que faz a sedação e vai ser avaliado. Um quadro de apendicite ali logo no início, que está só edemaciado, né? Então é uma cirurgia mais tranquila, uma recuperação mais tranquila. Quando descobre precocemente. Precocemente. Quando a pessoa passa ali dias com esse quadro de apendicite, que aí ela pode supurar, né, romper, aí cai fezes, a infecção vai para a região abdominal, então já torna-se uma cirurgia mais complicada, né? Um pós-operatório mais complicado, então, assim, é um quadro bem mais delicado. Sim, e o pós-operatório? Como que é o pós-operatório? É repouso? É quanto tempo fica? Como que é? Isso depende também do paciente, de como foi feita a cirurgia, né? Depende muito do quadro clínico do paciente, né? Sim. Como foi feita a cirurgia também. A cirurgia, né, aberta, ela tem um pós-operatório um pouco mais difícil, né? A cirurgia por laparoscopia, ela é uma cirurgia que tem uma recuperação mais rápida, o paciente sente menos dor, mas depende da indicação de cada paciente, né? E o tempo em si, para uma recuperação assim, seria de 2 a 4 dias para a pessoa já começar a deambular, né? No início ela vai ter uma dieta leve, depois ela vai inserindo comida mais pastosa, até chegar na comida normal da casa dela, né? Vai começar a deambular, a iniciar exercícios. A recuperação mesmo, para falar que a pessoa está apta a voltar para as atividades diárias, varia entre 15 a 30 dias, né? Numa cirurgia de uma apendicite não complicada. Quando a apendicite é complicada, aí o tempo pode se estender até a meses, né? E é isso aí, gente. Apendicite, né? Igual eu sempre falo aqui, doutora Simone, que além de alguns fatores, assim, para prevenir alguns
atos, né, de prevenção que você falou, eu falo sempre que o exercício físico é indicação para qualquer coisa, né, no ser humano. Para qualquer coisa. O exercício físico ele é essencial, né? Isso, é mesmo. Tem que fazer um exercício físico, uma atividade física que é essencial para a vida humana, né? Para ter uma qualidade de vida e ter uma saúde, né? Uma vida mais saudável. E qual que é a orientação que o paciente recebe ao ganhar a alta, né? Igual você já tinha explicado aí, né? O repouso. O repouso, né? O repouso relativo, a dieta, que tem que começar com a dieta branda, depois vai para uma dieta mais pastosa, até chegar na dieta normal, né? Da rotina normal da pessoa. Evitar pegar peso, fazer andar, né? Precocemente, para que a pessoa começar a fazer leves caminhadas. Isso ajuda o intestino voltar à sua rotina, né? Ao funcionamento normal. Então, tudo isso vai contribuir para a pessoa ter uma boa recuperação. Sim. O programa está ficando por aqui, doutor. Agradeço mais uma vez por você estar aqui presente, esclarecendo esse assunto tão importante para nós e que a gente que é da área da saúde, é tão comum as pessoas ter esse tipo de diagnóstico, de suspeita, né? E fazendo cirurgia de urgência, né? Então, muito obrigado mesmo por esclarecer a mim, a todos aí que estão nos assistindo. E eu gostaria que você desse um recado aí para os telespectadores a respeito desse assunto tão importante. Eu que agradeço, né, o convite pela participação. O que eu tenho para falar é o seguinte: começou a sentir uma dor, um desconforto, procura um médico, procura um atendimento médico para ser avaliado, sabe? Porque é um quadro que pode ser um tratamento cirúrgico, mas pode ser facilmente tratado, mas que decorrer de horas, né, pode complicar e chegar a ser fatal. Então, o atendimento médico, né, ele é essencial. Isso mesmo, muito bem. E o programa Momento Saúde fica por aqui. Até semana que vem, assim se Deus permitir. Tchau, tchau. Assista agora os erros de gravação do Momento Saúde. Errou, não tem perdão. Vai para os micos do mês. Ele se multiplica ali, né, em um órgão. Espera aí, parou. Ele abriga bactérias, mas bactérias boas, né, que fazem ali o controle da flora intestinal, né, e... Não, tranquilo. Não, você pode respirar e continuar. Tranquilo. No caso, seria essa cirurgia, esse procedimento da cirurgia aberta ou pode cobrir também... lá, não? Tá bom, não. Cortou aí, Vinícius, cortou isso aqui, foi na minha cabeça, nem tava aqui, ó, no roteiro. Foi mal, não, é porque eu não perguntei aqui, não. Errou, não tem perdão. Vai para os micos do mês.